Gente, a aula de hoje é um resumo sobre as áreas que a gente pode estar estudando dentro da biologia. A área é muito grande, sabe, dentro da biologia, mas eu tentei resumir o máximo possível para ficar um vídeo bem interativo, bem rápido e fácil de vocês entenderem o conteúdo que eu quero passar para vocês. Logo depois eu vou fazer aulas explicativas sobre cada tópico desses, tudo bem? Espero que vocês curtam a aula, aproveitem bastante e tentam absorver o máximo que vocês puderem do conteúdo. Então vamos lá. Áreas da biologia. Então, gente, a biologia é uma ciência muito ampla, sabe? Ela estuda muitas coisas, muitas mesmo. Vou apresentar um resumão aqui das grandes áreas para vocês. Futuramente eu pretendo fazer aulas aí específicas para cada tópico desses, mas vamos lá. Bioquímica. Bioquímica é a parte química, né, que importa. Importa muito para os seres vivos. Aí estuda proteína, lipídios, carboidratos, vitaminas, sais minerais, a água, né? E é uma das primeiras a ser estudadas no curso de biologia. Então, para quem não gosta, vai se preparando, porque bioquímica vem com tudo aí, meu filho. E é importante para vocês, viu? Mas se estudar direitinho, dá para aprender, não precisa ter medo, não. Outra área é a citologia. Citologia nada mais é que é o estudo das células, né? Células eucarióticas, células procarióticas, células animais, vegetais, as funções celulares, né? Mitose, meiose, tá tudo dentro de citologia. Outra área é metabolismo celular. Metabolismo celular, nesse tópico a gente estuda mais respiração celular, quimiossíntese, fermentação, tudo em metabolismo celular que muita gente nem gosta, né? Apesar de ser muito importante. Outra área é histologia. Histologia é o estudo dos tecidos, né? Tecido epitelial, tecido ósseo, tecido nervoso, né? Conjuntivo, muscular, né? Tem várias outras subdivisões dentro de cada tecido desse, né? Mas é basicamente o estudo dos tecidos em histologia. Em reprodução e desenvolvimento. Reprodução a gente estuda a reprodução, né, de todos os seres vivos. Exemplo, bactéria, como que se reproduz, né? Nós, seres humanos, né? Como que a gente se reproduz. E aí tem reprodução sexuada, né? As vantagens e as desvantagens de cada uma, né? A fecundação, né? E tudo mais. Logo depois de reprodução e desenvolvimento, tem a área da embriologia. Após a reprodução e desenvolvimento, ocorre o que? A fecundação. Logo depois de fecundado, vem a embriologia. Na embriologia, ocorre que, após a fecundação, né, começa o desenvolvimento do embrião, com várias divisões celulares, né, sucessivas, né, que é o desenvolvimento do embrião mesmo, com aqueles vários nomes chatinhos, né, mas se pegar direitinho, dá pra ir anotando, dá para entender legal o desenvolvimento. Bem bacana essa área também. Vamos à sistemática e à classificação. Essa área aqui é um pouquinho mais complicada, é onde vem os nomezinhos chatos, os nomes difíceis de memorizar, mas tudo tem como aprender, não é difícil também. Mas dentro da sistemática e classificação é onde a gente aprende como foi feito e como fazer a classificação de uma espécie nova, né? Uma espécie descoberta, né? Como que você vai classificar dentro das características ali próprias uma para outra, né? Obedecendo os critérios mundiais dentro de cada reino, classe, filo, ordem. E tem que ter uma linguagem mundial, sabe? Para não ter uma divergência na hora de você encontrar uma espécie. Vai que você classifica uma espécie que já existe lá na China, você classifica ela aqui no Brasil como uma espécie sendo diferente, sendo que ela já foi classificada lá na China, então tem que ter uma linguagem mundial para conseguir classificar e sistematizar dentro da biologia, para ficar mais fácil para os estudiosos, né? Para a gente mesmo, né? Outra área é a microbiologia. Na microbiologia, a gente estuda os micro-organismos, né? Os organismos ali microscópicos, as bactérias, os protozoários, até mesmo o vírus, né? Como eu disse na aula passada, a gente não considera, e muitos estudiosos não consideram o vírus um ser vivo, apesar de estar presente nos seres vivos, né? Nos hospedeiros, nas células, mas é aí que você estuda virologia, né? Dentro de microbiologia. Outra área é a micologia. Tem nada a ver, galera, micologia com microbiologia, hein? Microbiologia estuda seres vivos ali, microscópicos,
E micologia estuda os fungos. Apesar do nome ser parecido, na micologia a gente estuda os fungos, tanto unicelulares, pluricelulares. Muito interessante o estudo dos fungos. Outra área muito legal, muito bacana é a botânica. Na botânica a gente estuda os principais grupos de plantas, né? As briófitas, pteridófitas, gimnospermas, angiospermas. Estudamos a histologia das plantas, a fisiologia, evolução, reprodução. É uma das áreas mais bonitas da biologia, porque muitas plantas a gente já conhece e quando você começa a entender sobre o funcionamento daquela determinada planta, é muito bacana de você entender, fica mais fácil, né? Para você começar a compreender muita coisa a partir do estudo da botânica. Outra área que muita gente gosta é a zoologia. Na zoologia a gente estuda o quê? O estudo dos animais. Ou animal, logia, estudo, né? A gente vai estudar os animais. Assim como nas plantas, a gente vai estudar aqui dos seres mais simples, de poríferos, até os mais complexos, como os cordados. Na mesma lógica, a gente vai estudar, assim como na botânica, a gente estuda a fisiologia, evolução, reprodução de todos os animais. Outra área é a fisiologia. Na fisiologia, a gente vai estudar o funcionamento dos nossos sistemas, né? Não só os nossos, mas de todos os grupos, porém, a gente vai focar mais na fisiologia humana, que são os órgãos, as funções dos órgãos, né? Funcionamento. Apesar da gente já ter estudado lá em zoologia os sistemas dos animais, na fisiologia a gente vai tentar focar mais na questão humana. Outra área é a genética. Aqui o bicho começa a pegar um pouquinho, porque eu mesmo tive muita dificuldade na genética. Era um sonho estudar genética e acabou virando um pesadelo durante a faculdade, mas depois eu fui lá, retrocedi, fui com calma, passo a passo. Esse é o conselho que eu dou para quem quer estudar genética. Não vá com muita sede ao pote, anote tudo que for passado, não pense que você vai memorizar tudo de uma vez, porque é muito complexo estudar a primeira lei de Mendel, a segunda lei de Mendel, todas as suas variações, mas se você organizar, anotar, fica bem mais fácil de você aprender e depois que você aprende, ela te abre assim, um leque de possibilidades, de ideias novas, de entendimento. É muito bacana a área da genética. Outra área, como eu já disse na aula passada, é evolução. É um tema polêmico, mas é um processo um pouco até difícil, né, de entender, um processo pessoal, né, de internalização, né, para compreender. Mas depois que você entende, fica bem mais fácil a vida, sabe, para a biologia. Mas depois que você começa a entender, aí vem a seleção natural, né? As coisas começam a fazer mais sentido dentro da biologia. É um passo muito importante aprender sobre evolução, entender como funciona. Vá no seu tempo, não tenha pressa, mas é preciso entender como ela se dá. Outra área é ecologia. Ecologia aí já é a interação, né, mais dos seres vivos, entre eles, a interação entre eles e o ambiente. As relações ali ecológicas, né, o ecossistema, a comunidade, sucessão ecológica, tudo isso está relacionado dentro da ecologia, a relação entre os seres vivos, entre eles e essa comunidade com o ambiente. E isso se dá dentro da ecologia. Bom, galera, esses são os tópicos aí da biologia. Claro que dentro de cada tópico desse tem as subdivisões, que eu pretendo fazer aulas depois para cada tópico, várias aulas, porque são temas grandes. E pelo menos assim, fiz um resumão aqui rapidamente para vocês entenderem as áreas da biologia que é muito vasto, é muita coisa para aprender, para ensinar. Mas para quem gosta, é uma paixão aprender, é uma paixão ensinar. E está sendo um prazer para mim apresentar para vocês todo esse material, tá bom? Um abraço, fique com Deus e até a próxima!